Oi, pessoal. No vídeo de hoje eu quero comentar um pouquinho sobre uma discussão que eu tive hoje com uma conversa, na verdade, né, que eu tive hoje com um colega engenheiro de software. E a gente estava conversando ali sobre como decidir quando mocar uma classe ou quando testar duas, três, quatro classes juntas. Porque, né, hoje a gente já passou um pouco dessa de que teste de unidade tem que ser testar uma classe só e isolada do resto, eu tenho que mocar o resto. Hoje a gente acha bem ok testar duas, três, quatro, cinco classes juntas desde que faz sentido. E a primeira regra que a gente discutiu foi, se a dependência é muito cara, é muito complicada, então, sei lá, ela vai num serviço web, ou ela faz alguma coisa lá que dói um pouco para você colocar junto com o seu teste de unidade, aí você moca. E aí simplifica a sua vida. Essa acho que é a regra básica que a gente tem seguido bastante, né? Mas aí, durante a conversa, me veio na cabeça que no livro de Steve Freeman e Ned Price, eles têm uma definição muito legal que eles chamam de internals versus peers. O livro é o Growing Object-Oriented System Guided by Tests. E internals versus peers, né? Então, coisas que são internas e colegas, né? E esses dois termos são usados para definir uma dependência, né? Então, você tem uma classe, essa classe depende de outra classe. Essa dependência é um internal, né? Ela é interna ou ela é um colega? Então, a colega é mais fácil de entender. Imagina que você tem uma classe, um serviço, um service qualquer, e essa classe depende de um repositório para fazer o trabalho. Esse repositório não é parte do serviço. O serviço precisa do repositório para fazer a tarefa dele, mas o repositório é uma coisa, o serviço é outra. Então, o repositório é meio que um colega da classe serviço. E aí o serviço fala ao coleguinha, pega aí essa informação para mim. Né? Então, essa é a relação entre colegas, aí entre aspas, como que eles chamaram no livro. E aí o internals é o contrário. Então você tem uma classe, ela depende de uma outra classe, mas essa dependência ali é meio que como se fosse um detalhe interno da classe que você está olhando, né? Então você tem, sei lá, a classe serviço, uma classe de serviço qualquer. E aí essa classe de serviço faz uso de uma outra classe do seu sistema para fazer a regra de negócio que você quer acontecer, mas essa dependência não é um coleguinha, é alguma coisa meio que está dentro aí do serviço em si, e talvez esse código esteja numa outra classe, talvez porque você precisou reusar esse código, ou porque quebrar esse código e mover ele para uma outra classe facilita entendimento, facilita teste, sei lá o quê. Então é como se você visse essa classe de serviço e essa outra classe como uma coisa só, e como se essa outra classe, que a classe de serviço está usando, como se fosse uma dependência interna dela mesma. Então, e isso acontece, né? Imagina que você está implementando uma regra de negócios um pouquinho mais complicada, você não quer implementar numa classe só, sei lá, essa regra de negócio vai ser uma composição de duas, três, quatro classes que juntas fazem a regra de negócio, e aí você consegue ver esse componentão sendo composto por várias pequenas coisas, né? E como se tudo fosse interno desse componente. E a grande sacada que o livro discute é que, para as dependências colegas, né, como foi o exemplo do repositório para o serviço, você moca. Você moca o seu colega, moca o repositório. Tá tudo bem mocar ele, né? Porque no fim das contas ele é só um colega seu. Você manda uma mensagem para ele, ele faz alguma coisa e você não está lá muito interessado em como ele faz aquela coisa, ele te retorna e a vida segue. Então você pode mocar. Já as classes internas, você não quer mocar, porque você quer testar como que todas elas juntas se comportam. Eu acho que no livro dele o exemplo é até mais simples do que o exemplo que eu dei. O exemplo dele, se eu não me engano, é você tem uma classe carro, né? Então imagina class carro, e o carro é composto de uma lista de pneus. Então o pneu é uma interna, uma dependência interna da classe carro, né? Você não quer mocar. O pneu é usado para descrever ali o carro, etc. e tal. Mas aqui estou eu lembrando de memória, né, do livro que eu li há muitos anos atrás. Mas acho que a ideia é essa, certo? Então pense em dependências colegas, dependências internas. E aí, se você está na dúvida do que mocar, moca o colega, né? Mas não moca as classes internas. Testa o componente em si junto com todas as suas dependências internas. Evita mocar. E
para ser honesto, eu não fico o tempo inteiro pensando isso aqui é uma classe interna ou um colega, mas me faz muito sentido. E quando eu paro para pensar, hoje, né, até a gente abriu lá uns códigos para dar uma olhada, a gente tem seguido bastante essa regra, porque simplesmente faz sentido. Né? A dependência que é colega fica fácil você mocar, facilitar a sua vida no teste, e a dependência que é interna, você não tem nem aquela vontade de mocar, porque você fala, puxa, mas se eu mocar, eu não vou estar testando o que eu realmente quero testar, ou, puxa, se eu mocar essa dependência interna, meu teste vai ser um pouquinho menos interessante, menos forte. Tá legal? Então tá aí. É, esse internals versus peers, que é um ponto bastante interessante do livro lá do Steve Freeman do Net Price. É uma discussão super curta no livro, acho que 1 ou 2 páginas, mas foi uma das coisas que mais me chamou a atenção e que quando eu li o livro lá em 2010 ainda está na minha cabeça. Valeu? Até a próxima!